Bom dia. Bom dia, igreja. Vocês vão ter que aguentar um pouquinho mais o sotaque carioca, né? Eu estava ouvindo a Elida falar ali, eu estava, meu Deus, aguentar um cadinho mais aí então. Bom, é sempre uma alegria a gente estar aqui, apesar do nervosismo, que a gente está bem tranquila aí nos outros dias, mas quando você tem que estar aqui, a boca seca, meu Deus, o coração palpita e a gente parece que não vai sobreviver, mas depois dá tudo certo. Bom, eu queria começar essa manhã, essa meditação que a gente vai fazer na Palavra de Deus, fazendo uma pergunta para você. Qual que é o valor que você tem dado para a sua vida? Você pode pensar aí? A gente cantou, hoje foi tenso, porque assim, as músicas parece que foram escolhidas a dedo. O coração está... Qual valor você tem dado para a sua vida? Se você tivesse que dar uma nota para a sua vida, com base no quanto você tem desfrutado e aproveitado da vida, de 0 a 10, pensa aí. Se você quiser falar com seu colega do lado aí, fala aí, que nota você daria para a sua vida, se você quiser, se não quiser, não precisa. Para o quanto você tem aproveitado e desfrutado da vida, de 0 a 10, pensa aí. Bom, frequentemente, normalmente, a gente acha que a vida só vale a pena, ou a vida só tem algum valor, se a gente desfruta dela, se a gente tira algum proveito da nossa vida. Se a gente tem algum benefício na nossa vida, na nossa caminhada aqui nessa terra. Você já tirou proveito de alguma situação? Já se beneficiou de alguma situação que você viveu? Alguma situação do dia a dia, alguma situação maior, alguma situação no trabalho? Você já teve algum benefício, algum proveito naquilo que você já viveu? Teve uma vez, acho que uns 2 anos atrás, a gente foi para o Rio e a gente comprou a passagem bem em cima da hora, assim, um dia antes, para ser mais exato. E o nosso voo tinha uma escala de quase 7 horas. 10 horas. Me corrigiram aqui. 10 horas. Uma escala longa. Quando eu olhei assim a primeira vez, eu falei assim, meu Deus do céu, 10 horas de escala. Vamos ficar esse tempo todo preso no aeroporto e tal. Aí depois eu falei assim, vou tirar um proveito dessa situação, né? Uma cidade que eu não conhecia, a escala era em Brasília. Aí eu falei, eu vou sair do aeroporto, a gente foi bem Família Buscapé, né? Se bem que Família Buscapé já é antigo, né? As crianças nem sabem mais esse filme. É igual Corinho. A gente foi bem Família Buscapé, que a gente estava com as bagagens na mão, mas eu falei, vamos aproveitar a situação, gente, vamos... Fiasco total, mas assim, a gente aproveitou a situação. A gente foi lá na Praça dos Três Poderes e conhecemos a cidade, né? Tiramos fotos, como se tivesse tudo de mil maravilhas, mas foi legal. A gente passeou, depois voltamos para o aeroporto, né, e seguimos nossa viagem. A gente tirou um proveito daquela situação. Esse proveito, esse benefício foi benéfico, né? Não foi nada ilegal, nada errado, nada... foi de boa. A gente pôde se beneficiar de uma situação que talvez seria mais cansativo, ficar o tempo todo ali no aeroporto. Mas, normalmente, quando a gente pensa em tirar proveito de alguma situação, o que vem na sua mente? Eu acredito que deve vir alguma coisa ruim, né? Você vai tirar ruim para outra pessoa, não para você, né? Você vai tirar proveito de uma situação, você vai se aproveitar de alguém, você vai se aproveitar de uma circunstância, vai para benefício próprio. Normalmente, o tirar proveito de alguma situação é para seu próprio benefício e, na maioria das vezes, alguém sai perdendo para que a gente saia ganhando. O fato é que, na sociedade que a gente vive hoje, uma sociedade hedonista, que vive em busca do seu próprio prazer, dos seus próprios benefícios, de sair ganhando a qualquer custo, isso é muito comum. A gente vê isso de uma maneira muito comum acontecendo. Mas não para nós, crentes, ou pelo menos não deveria ser assim. Apesar da gente ver, muitas vezes, entre a igreja, entre o povo de Deus, pessoas tentando tirar benefício, tentando tirar proveito de algumas situações, tirar proveito de relacionamentos. Mas não deveria ser assim, porque como crentes nós somos chamados a ser uma nova criatura. Nós somos chamados a deixar os nossos interesses para trás, para buscar os interesses daquele que nos chamou, daquele que nos redimiu. Lá em Colossenses 3:1 fala que a gente deve buscar, quem sabe o que fala no versículo? A Elida sabe. As coisas que são do alto. Agora que vocês ressuscitaram com Cristo, pensai e buscai as coisas que são do alto.
Esse deve ser o nosso maior interesse na vida, né? Buscar as coisas daquele que nos chamou, do alto, do Senhor. E Paulo, na Bíblia, eu amo a vida do apóstolo Paulo. Ele é um personagem, uma pessoa, né, da Bíblia, que ele não é fictício, mas ele é uma pessoa da Bíblia que a vida dele me inspira demais. E eu amo a vida desse homem, depois de Cristo, né? E a história dele, a caminhada que ele trilhou. E depois de Jesus, ele foi um homem que ensinou isso para a gente na prática. Ele foi alguém que assumiu essa forma de viver, que busca apenas os interesses de Cristo. Nós vemos ele falando no texto que nós vamos ler. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos 20, no versículo 24. Esse versículo ele tem me acompanhado, para quem não sabe, amanhã eu vou me formar, dia da minha formatura. Muito obrigada, muito obrigada. Depois de longos 4 anos, algumas pessoas aí caminharam comigo nesses 4 anos, sentando na frente do computador comigo, né, pastor John? Me ajudando a escrever os textos que eu não sabia, as palavras que eu não sabia colocar cientificamente. Então, foi uma caminhada árdua, não foi nada fácil. Mas acabou essa etapa, graças a Deus. Amanhã eu estou me formando, aproveito para deixar o convite para a igreja. Vai ser lá na PIB, o culto às 7 horas. Quem puder estar lá, estão convidados. Um culto de gratidão a Deus por essa etapa vencida. E esse texto ele tem me acompanhado ao longo dessa trajetória de curso. Mais precisamente ali nos últimos 2 anos, da metade para cá, né, esse texto vem falando muito ao meu coração, em vários momentos. Depois eu vou falar um pouquinho sobre esses momentos. Mas nesse versículo a gente vê Paulo falando ele está na cidade de Mileto, e ele manda chamar os líderes da igreja de Éfeso. Ele vai se despedir desses líderes, então ele manda chamar eles para dar algumas instruções finais. Ele está indo para Jerusalém, possivelmente para levar uma oferta que ele recebe, ele arrecada para os irmãos daquela igreja. E ele chama os líderes para se despedir e para dar as últimas orientações para aquela igreja, para aquele pessoal ali. Enquanto ele fala aí com aqueles líderes, ele faz essa fala que fala muito ao meu coração. E ele diz assim, vamos acompanhar lá comigo, eu estou lendo na NVI. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Eu queria orar com a igreja nesse momento. Senhor, muito obrigada pela Tua palavra, porque ela é a Tua palavra, ela é viva, ela é poderosa, e não sou eu que vou fazer algo aqui a respeito dela, é o Senhor quem vai falar, é o Teu Espírito que vai falar aos nossos corações, como o Senhor já tem falado ao meu, como o Senhor já tem trabalhado na minha vida, me ensinado a partir dessa fala, desse versículo. Muito obrigada, porque eu sei que o Teu Espírito Santo vai ministrar aos nossos corações nessa manhã. E que o Senhor possa me usar e que eu seja apenas um instrumento nas suas mãos, ó Deus. Porque a glória é toda do Senhor. Tudo é para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Então ele estava ali no final da sua 3ª viagem, né? Finalzinho da sua jornada missionária já, partindo para o final ali dessa jornada missionária. E ele manda chamar, e ele dá essas instruções, e ele faz essa fala. E é interessante que um pouquinho antes ele fala, eu estou compelido pelo Espírito, indo para Jerusalém, sem saber o que vai me acontecer ali. Eu só sei de uma coisa. Em todas as cidades, em todos os lugares, o Espírito Santo me fala que eu vou ter lutas, perseguições e sofrimentos. Mas isso não me importa, porque a minha vida eu não considero de valor para mim. A minha vida não tem valor a menos que eu possa completar a carreira, terminar a corrida, né, como essa versão fala, e completar o ministério, o chamado que o Senhor me confiou. E o chamado dele era testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Então, com base nessa fala de Paulo, eu gostaria de propor, de meditar em 2 valores que eu vejo que Paulo fala aqui. Esses 2 valores que ele tem, que ele considera realmente valiosos na vida dele. O primeiro é completar a carreira. Ou então, terminar a corrida. Esse é o primeiro valor que eu gostaria de meditar. Ou seja, para Paulo, o mais importante era finalizar, terminar, concluir a corrida, ir até o fim em tudo que ele se propôs a fazer, em tudo que ele tem para fazer. Quantas vezes
Eu acredito que você, como eu, ou talvez não, talvez você seja melhor do que eu nesse sentido, já tenha pegado um projeto, já tenha pego alguma coisa para fazer e parou na metade. Quem já deixou um livro pela metade? Começou a ler e não terminou. Livro, então, né? A gente começa a ler e não termina. É normal, quer dizer, não deveria ser normal, mas a gente faz. A gente muitas vezes pega um livro, um projeto, um sonho, uma missão, um chamado, um desejo, e a gente abandona na metade por, sei lá qual motivo, N motivos, né? A gente pode deixar, mas para Paulo não. Para Paulo, não havia nada mais importante do que concluir a carreira, terminar aquela corrida, terminar aquele trajeto que ele fazia. E esse trajeto fala da vida. Ele gostaria, o que importava para ele era terminar a vida dele, concluir a vida dele, sabendo que ele glorificou ao nome de Deus, glorificou o nome do Senhor, daquele que chamou ele para aquela corrida, para aquele tempo. Será que nós temos, para ele o mais importante era render a vida a Cristo, para que Cristo vivesse através dele? Será que nós temos vivido dessa forma? Será que nós podemos, assim como Paulo, falar: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A minha vida não importa, a minha vida não vale de nada, a não ser que Cristo viva em mim e através de mim. Será que os nossos sonhos, você pode pensar nos seus sonhos, nos seus projetos de vida, será que eles têm refletido esse viver por Cristo? Será que os nossos projetos de vida têm levado em conta que o mais importante, mais proveitoso para nós é terminar essa carreira, é finalizar essa corrida, ou seja, concluir a nossa vida sabendo que ela glorificou ao nosso Deus? Muitas vezes a gente planeja, a gente sonha, a gente deseja viver como se não houvesse amanhã, como se não tivesse a quem prestar conta, como se não tivesse um resultado final de tudo aquilo, como se a gente não tivesse um Senhor na nossa vida. A gente vai vivendo aos pouquinhos, vamos vivendo, e aos pouquinhos a gente vai encaixando os planos de Deus dentro dos nossos próprios projetos. Aos pouquinhos a gente vai, ao invés de alinhar a nossa vontade à de Deus, a gente vai encaixando. Não, Deus, enquanto eu estou fazendo isso aqui, não, isso aqui dá certo de fazer para o Senhor, então tá bom. Não, isso aqui não vai dar certo. Então a gente vai encaixando aquilo que cabe, à medida que cabe, a gente vai encaixando na nossa vida. E a gente cantou um hino agora que falou exatamente isso, que o meu ser, a minha vida, totalmente consagrado, os meus sonhos, os meus desejos consagrados ao Senhor. E consagrar os nossos sonhos, os nossos desejos ao Senhor, fala sobre isso. Sobre eu me alinhar, eu me encaixar ao plano de Deus, não encaixar o que é dele, a minha vida. Para Paulo não tinha nada que tivesse maior proveito, benefício e valor do que viver a vida de Cristo, ainda que isso implicasse dor, sofrimento, perseguição, derrotas e muitas vezes fracassos pessoais dos seus próprios projetos. Você tem entendido? Será que nós temos entendido que o maior proveito que podemos ter na vida é perdê-la para poder ganhá-la? Porque foi isso que Cristo falou. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, conquistar todas as coisas, todos os seus sonhos, todos os seus projetos, conquistar uma linda família, uma linda casa, uma linda carreira, uma linda profissão, belos títulos, mas perder a sua própria alma? Porque a gente pode conquistar tudo isso, não quer dizer que a gente não possa. A gente pode, a gente deve correr atrás de tudo isso. Desde que isso esteja encaixado e alinhado ao projeto de Deus. Porque é isso que, como discípulos de Cristo, nós devemos fazer. Viver os projetos do nosso Deus. De nada adianta a gente aproveitar a vida. Você ter dado, de repente, uma nota 9 para o valor da sua vida aí, se ela não está alinhada e encaixada nos projetos do nosso Senhor. Serão apenas sonhos realizados, mas que lá no final, eles vão acabar, eles vão ficar por aqui. E o que a gente vai levar talvez seja uma vida vazia, que não glorificou o nome do nosso Deus. Terminar a carreira, fala sobre finalizar a vida com louvor, fala sobre ouvir do nosso Senhor lá no dia final. Muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Você consegue entender que a partir desse momento que você entrega a sua vida para Cristo, ela não pertence mais a você? Você tem consciência de que sua vida não pertence mais a você? Aqueles que entregaram a vida para Cristo, que estão aqui, a sua vida não pertence mais a você. Você tem um Senhor. Mesmo que muitas vezes a gente não viva como quem tem um Senhor, nós temos um Senhor. O Senhor. E isso precisa ficar muito claro para nós. Um servo não faz o que ele quer da vida. Um servo ele não pode simplesmente desistir de alguma coisa, de algum sonho de Deus, porque ele não quer mais, porque ele cansou, porque ele não gosta daquele jeito que é feito. Um servo ele não pode
desistir, deixar para trás um plano do Senhor, porque Ele está com outros problemas agora, eu estou com tantas coisas para resolver, eu estou com tantas dificuldades, eu não posso fazer isso agora. Não, eu não tenho condições. Um servo não age dessa maneira. O servo não desiste porque Deus não fez do jeito que ele queria. O servo não desiste porque ele não gosta de trabalhar com quem ele trabalha, porque quem faz aquilo ali não é do jeito que ele gosta. Um servo ele não desiste porque ele está muito ocupado realizando os seus próprios sonhos. Ele está ali vivendo para realizar os sonhos do seu Senhor, os projetos do seu Senhor. E eu lembro de um filme, não sei quantos já assistiram, Mais que Vencedores, da corredora. Já assistiram? Esse filme é muito lindo. Ele tem uma história, não vou contar para quem não viu, mas lá no final do filme ela passa por uma corrida, uma maratona, e ela tem asma. E é muito interessante que o treinador dela, ele vai até o hospital onde o pai dela está internado, e ele ele leva tipo uma filmagem, né, do trajeto da corrida, e o pai dela assiste todo aquele trajeto que a filha dele vai fazer na corrida depois, né, lá na frente. E a partir do que ele está vendo antes da filha dele, ele grava um áudio contando, falando, olha, agora você vai estar passando por essa situação, agora você vai pegar uma subida e vai ficar cansativo, olha, eu sei que você vai estar com falta de ar, então calma, respira. Tipo o que meu marido fala às vezes para mim, Vanessa, calma, respira. Estou falando rápido, desculpa. Então ele fala, calma, respira, eu sei que tua perna está queimando, eu sei que está dando vontade de parar, mas vai lá, agora você vai ter uma descida, então faz assim. Então ele vai soprando, falando no ouvido dela, no fone, que no dia da corrida, ela está com aquele fone no ouvido e ela vai ouvindo o pai contando como que ela deve fazer na corrida, né? Dando para ela ali as instruções, as orientações para aquela corrida. E é muito interessante fazer essa analogia com a nossa corrida cristã, com a nossa trajetória de vida, porque é assim que nós caminhamos com Cristo, é assim a corrida que Paulo fez. A gente não é um fone no ouvido, mas a gente tem a voz do nosso Pai, através do Espírito Santo, falando ao nosso coração, olha, filho, eu sei que agora a caminhada vai ficar difícil, presta atenção, que essa subida vai ser íngreme, ou essa descida parece que você vai ladeira abaixo, parece que está dando, ontem a gente comentava lá na célula, tem situações que a gente vê, e parece que está tudo de cabeça para baixo, parece que está dando tudo errado aos nossos olhos. Você olha, ai meu Deus, eu não vou conseguir. Mas o Espírito Santo está ali falando ao nosso coração, filho, agora parece que vai ladeira abaixo, mas calma, fica tranquilo. Corre mais devagar, diminui a velocidade, ou então aumenta a velocidade. E o Espírito Santo vai falando ao nosso coração, o nosso Pai, Ele vai nos direcionando para que a gente possa completar essa corrida, para que a gente possa finalizar essa trajetória. E isso foi tão importante para Paulo que ele fala aqui nesse versículo, o que importa para mim é terminar a corrida, é completar a carreira. E lá no final da vida dele, ele fala para Timóteo, ele alcançou esse sonho, esse desejo dele, aquilo que era de maior valor para ele, e ele alcançou a ponto de poder chegar para o discípulo dele, para Timóteo, e falar, eu combati o bom combate, eu completei a carreira. Ele fala antes ali em Atos, que o que ele queria, o que importava para ele era completar a carreira. E no final da vida ele pode falar, olhar para trás e falar assim, eu completei a carreira. Eu finalizei a corrida. Eu terminei a minha vida e eu posso dizer que glorifiquei o Senhor. E eu tenho certeza que Paulo, diante do Senhor, na eternidade, ele ouviu do Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. E Cristo não nos engana. Ele já disse de antemão. Ele nos convida para essa vida, mas Ele não nos engana. Ele disse de antemão para nós que as coisas não seriam nada fáceis, mas que Ele já venceu e que Ele estaria conosco em todo o tempo. Ele disse, eu nunca te abandonarei, eu jamais te deixarei. Ele frisou isso em vários momentos. Então a gente pode ter certeza que a voz do nosso Pai está ali, nos conduzindo a terminar a nossa carreira. Mas um segundo ponto da vida de Paulo fala sobre cumprir o chamado. A segunda coisa que ele considera de maior valor para ele, não considero a minha vida de valor algum, contanto que eu complete a carreira e complete o ministério, cumpra o chamado que o Senhor me confiou. Ou seja, realizou tudo aquilo que Deus o havia separado para fazer. Ele cumpriu o chamado, e cumprir o chamado tem a ver com fidelidade a Deus, fidelidade à sua obra, fidelidade à sua palavra. A alegria de Paulo era saber que ele estava fazendo exatamente aquilo que Deus chamou e separou ele para fazer. Ainda que o que Deus separou ele para fazer levasse ele para um lugar de sofrimento, de dor, de dificuldades, de desafios.
Assim como Jesus falou uma vez para os discípulos dele, no episódio da mulher samaritana, a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Essa era a alegria de Cristo, fazer a vontade do Pai. E Paulo aprendeu com o Cristo ressuscitado, que a vontade dele, a comida dele, o alimento dele, a alegria dele, aquilo que tinha valor para ele, era cumprir a vontade do Pai, fazer exatamente aquilo que o Pai o chamou para fazer. Nada valeria a pena, nem mesmo seus títulos, porque ele tinha muitos. Ele tinha condições de se orgulhar da vida que ele levou, tinha reconhecimento, mas nada daquilo fazia sentido ou valia a pena para ele se ele não cumprisse com o chamado que o Senhor confiou a ele. Nós temos vivido dessa maneira? Será que você tem vivido de maneira a entender como é um privilégio nosso fazer parte do que Deus está fazendo nessa terra? Será que a gente tem consciência de que é algo realmente que traz alegria e privilégio para nós viver o propósito do Senhor nessa terra? Talvez você possa falar, mas eu não tenho nenhum chamado. Você tem. Todos nós temos. Até porque o chamado que Paulo fala aqui é o de testemunhar do Evangelho e da graça de Deus. Ele não está nem falando exatamente de um chamado grandioso, de um título específico. Ele está falando do chamado de testemunhar do Evangelho e da graça de Deus. Todos nós fomos chamados por Ele para fazer a sua obra, para fazer algo por Ele e para Ele. Alguns Deus realmente separou, e Paulo foi um homem separado para levar o Evangelho aos gentios, naquele tempo onde os gentios não tinham acesso, não poderiam entrar, e Paulo foi chamado para isso. E ele foi chamado de uma maneira específica, e alguns são, de fato, chamados de uma maneira específica para um lugar, para um povo específico, uma missão separada, mas existe um chamado para todo discípulo. E uma missão que ele confiou a mim e a você, que talvez você esteja deixando de cumprir por algum motivo. Talvez eu e você estejamos deixando de cumprir na nossa missão por algum motivo. Medo de não conseguir, mas quem faz é Deus, é Ele que faz através de nós. Talvez por vergonha, não sei, vergonha de falar, vergonha do que vão pensar, do que vão achar ou do que já estão falando. Mas Deus nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Talvez você tenha deixado, ou a gente esteja deixando de cumprir a nossa missão, por realmente estar ignorando, achando que não é para mim, não é para você, tem outra pessoa para fazer, tem outra pessoa mais capaz. Quem nunca falou, não, eu não tenho capacidade para fazer, não, eu não tenho conhecimento para isso, não, eu não tenho condições para isso. Tem pessoas mais capazes para ser líder de célula, tem pessoas mais capazes para falar de Jesus, tem pessoas mais capazes para cuidar de uma pessoa, para discipular alguém, eu não tenho condições de fazer isso. E talvez por medo ou por ignorar a missão e passar a responsabilidade para outra pessoa, você esteja simplesmente não cumprindo esse chamado. Talvez você não entendeu o que significa Cristo vive em mim. Talvez você esteja ocupado demais realizando lá os seus sonhos, os seus projetos de vida, buscando os seus ideais, e fica sem tempo para fazer o que Deus te chamou, sem tempo de viver a vida de Cristo. Em todos os dias, em todos os momentos. Esse versículo, ele fez parte da minha trajetória do curso, porque em vários momentos, eu não sei quem é estudante, eu acredito que em qualquer curso, né, em qualquer estudo, em qualquer projeto que você se propõe a fazer, você vai enfrentar desafios. Alguém já passou por um projeto sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, bem de boa, assim, tranquilinho? Chegou no final, foi top. Alguém? Não, nunca. Eu imaginei. Mas é melhor procurar saber. Todos nós, em qualquer projeto da nossa vida, nós vamos encontrar desafios, dificuldades. Na minha trajetória do curso, eu tive alguns desafios, alguns momentos. Eu falo que todo semestre era um surto. Meu marido sabe. Todo semestre era minhas filhas também. Porque eu chorava e eu falava que eu não ia conseguir, não ia dar certo, isso não é para mim. Esse negócio de escrever TCC, não, gente, isso não é para mim. Não vou conseguir, isso não vai dar certo. E todo semestre era um surto diferente. Cada vez que chegava um desafio novo, teve um desafio que foi bem difícil para mim, que foi na disciplina de homilética, eu tinha que mandar um vídeo pregando. Meu Deus do céu, que misericórdia aquele negócio, pastor. Eu falei, eu não vou conseguir. As pessoas falaram, mas você já prega. Eu falei, mas fazer um vídeo para o professor ver e avaliar é muito difícil. E tinha tanta coisa difícil, escrever os artigos e tudo. Era tão difícil, e EAD ainda tinha essa dificuldade da distância. E eu tinha vontade de desistir todo semestre. Todo semestre eu falava assim, eu não vou conseguir, eu vou parar com isso, eu não quero. E aí, na metade do curso para cá, esse versículo veio assim ao meu coração e eu passei a guardar ele comigo.
Eu não considero nada disso de valor para mim. As dificuldades, os desafios, o que eu vou enfrentar lá, como Paulo fala, eu vou para Jerusalém, eu sei que lá tem sofrimento, é ladeira abaixo, o negócio é feio. Lá o povo estava querendo procurar ele para matar. Mas eu não estou nem aí para isso, o que importa é eu terminar a minha carreira, é eu cumprir o chamado que o Senhor me confiou. E eu sempre voltava esse versículo na minha mente, eu passei por vários desafios, e eu sempre trazia esse versículo à minha memória. Não, o que importa é eu terminar a carreira. E não somente essa carreira dos 4 anos que acabaram, porque eu sei que agora só está começando a carreira, né? Depois que a gente termina, que começa, na verdade, né? Então, não era só pelos 4 anos de faculdade, mas era por aquilo que o Senhor, que eu me propus a fazer para o Senhor, por aquilo que o Senhor colocou no meu coração a fazer. E eu pensava, eu falei, não, isso não é para mim. Não, será que Deus chamou mesmo? Não, será que Deus fez isso? Será que é de Deus mesmo fazer isso? Não. E aí eu lembrava, não, nada disso eu considero importante para mim, contanto que eu cumpra a carreira e cumpra o ministério, o chamado que o Senhor me confiou. Esse é o nosso chamado, testemunhar da graça, do Evangelho da graça de Deus. Ele conta conosco para pregarmos o seu reino. Ele conta comigo, Ele conta com você. Lá onde você está. Talvez você pense, não, mas eu não tenho chamado para pregar. Você precisa pregar. É porque pregar o Evangelho não é sobre estar aqui nessa plataforma, com um microfone na mão, compartilhando um versículo, expondo a palavra de Deus. Não é sobre isso. Pregar o Evangelho, testemunhar do Evangelho da graça, é sobre você ter a sua vida compartilhada com a vida de outra pessoa, mostrando para aquela pessoa aquilo que Deus fez na sua vida. Liderar uma célula não é sobre você conduzir ou mandar nas pessoas que estão à sua volta. É sobre você estar ali e conversar sobre aquilo que Deus tem feito na sua vida e trocar a experiência com aquela pessoa. E às vezes a gente olha para certas coisas que somos chamadas e fala, não, eu não posso, eu não tenho capacidade para isso, eu não tenho chamado para isso. Mas Deus chama a mim e a você. Esse é o nosso chamado. Ele conta conosco para testemunharmos das boas notícias de salvação. Seja você fazendo uma faculdade, um curso, teologia, seja você pastor, um missionário, um teólogo, lá no lugar onde você está. Quem sabe lá na sua casa, com seus filhos. Quem sabe não, com certeza, começa lá. Com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa, com seus familiares. Quem sabe lá na sua rua, com a sua vizinhança, no seu trabalho, na faculdade, na escola. As crianças estão envolvidas nisso, as crianças têm um chamado. Às vezes a gente menospreza as crianças e a gente acha que elas não podem cumprir o chamado do Senhor. A gente olha para elas e a gente acha, elas são tão pequenininhas. Não, tem só 8 anos. Não, tem só 10 anos. Como que uma criança de 10 anos vai falar do amor de Deus? As crianças têm um chamado, vocês têm um chamado. O Senhor chamou vocês para ser luz na escola onde vocês estão. O Senhor chamou vocês para testemunhar do amor de Cristo lá para o seu amigo da escola, para a sua amiga da escola, Vitória. O Senhor chamou o Davi, o Daniel, o Senhor chamou as crianças também para testemunharem do amor de Deus. Todos nós somos, a Luísa e a Alice também, eu não falei o nome de vocês, mas vocês também, a Laura também. E até a Manu, minha sobrinha, que tem 3 aninhos, está ali também, tem um propósito do Senhor para a vida dela e ela pode. Se nós ensinarmos os nossos filhos, eles vão poder cumprir esse chamado do Senhor, desde muito pequenininhos. Não menospreze os seus filhos. As crianças, elas têm um potencial tremendo nas mãos do Senhor. As crianças, elas podem falar coisas com tanta propriedade, às vezes muito mais do que nós. E com tanta verdade e sinceridade, eu já vi criança sincera, né? Falar com tanta sinceridade de algumas coisas que você ouve e fica chocado. Quando você trabalha com criança, você ouve cada coisa que você fica, uau. Teve um domingo que a gente estava, né, Perla? A Perla estava comigo ali, e eu tentando ministrar a lição, e as crianças ministraram no meu lugar, e pastor, começaram a falar umas coisas, que eu fiquei assim, eu falei, gente, eu vou sair daqui, vou deixar a Bíblia na mão de vocês, deixa vocês pregarem. E é tremendo ver como as crianças são usadas por Deus. Não menospreze os seus filhos. Ensine a eles a testemunhar do Evangelho da graça de Deus e eles vão cumprir esse chamado. Não desista da sua carreira. Complete a sua carreira, termina a corrida, vai até o fim. Ele é contigo. Cumpra o chamado que o Senhor confiou nas suas mãos de testemunhar do Evangelho da graça. Realize tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Creia que é Ele que vai te capacitar. Viva. Existe um propósito que dá razão à nossa existência. Existe esse propósito. E só por causa desse propósito que a nossa vida tem razão, tem sentido. E que alegria poder ser envolvido por Deus naquilo, na história que Ele está escrevendo nessa terra. Eu lembro que quando eu estava em umas lutas assim com Deus, uns questionamentos sobre chamado, sobre onde eu deveria estar. E eu falei, Deus, será que é isso? Não é para isso, é para aquilo. E eu cheguei aqui e cantou essa música, que a gente vai cantar agora.
E eu lembro que quando eu ouvi aquela música, eu olhei para o meu marido, eu olhei para ele, e eu falei assim, eu entendi. Existe um propósito que é eterno. Existe uma razão para a minha e para a sua existência. As ambições e outros sonhos e outros projetos, tudo aquilo que você tem planejado por si próprio, um dia cairão ao chão. Um dia vai passar. Um dia tudo isso vai passar e vai acabar. A sua carreira, a sua profissão, a sua casa, o seu carro, até mesmo os amigos que a gente faz. O que vai ficar para a eternidade é o que a gente investiu, o que a gente plantou na vida das pessoas, o que a gente realizou no cumprimento do nosso chamado. Essa semana foi Dia da Mulher e como mulheres, Deus tem nos levantado para um chamado, para um propósito. Você, mulher, tem um propósito lá dentro da sua casa. Seja o que você esteja fazendo dentro da sua casa. Às vezes eu estou lavando louça e eu falo, ai, Deus, lava a louça. Mas Deus fala assim, eu tenho um propósito para você aqui, lavando a louça da sua casa, cuidando da sua família, cuidando das suas filhas, indo e levando na escola. Tudo isso que você faz aqui dentro da sua casa não é em vão. Existe um propósito, existe um chamado que vai alcançar gerações. Quando você ensina as suas filhas, existe um chamado que vai alcançar gerações. Existe um propósito que vai alcançar gerações. Nós vamos ficar de pé e cantar essa música. E eu queria que você, junto comigo, cantasse essa música em oração ao nosso Deus. Porque é uma alegria poder ser envolvido naquilo que Deus está fazendo. E essa canção fala, me envolva na sua história. A minha vida é para a sua glória. E às vezes a gente faz tudo isso achando que a gente tem algum mérito. Mas tudo é para a glória do Senhor. Ao final da música eu queria chamar o pastor para orar aqui por nós. Mas cante essa música com seu coração realmente entendendo que você está aqui por um propósito, para completar a sua carreira e para cumprir o seu chamado. Em nome de Jesus.